Consideremos os astros na abóbada celeste. Estrelas, sóis, planetas vinculados a sistemas solares. Ora, temos objetos os mais diversos no universo. Cada objeto desses, ele está sujeito à atração gravitacional. Essa é uma força importantíssima em todas as regiões do universo. De forma que, se eu tenho aqui, por exemplo, a Terra, eu tenho a massa da Terra e, digamos que eu tenha aqui a superfície terrestre. Ora, um átomo ou uma matéria sobre a superfície terrestre, ela tenderia, e ela é, na realidade, atraída em direção ao centro da Terra. Força gravitacional. Ora, para um objeto de massa bem grande, essa força é muito grande. De forma que cada parte da superfície terrestre e depois no interior da Terra experimenta como se fosse uma compressão. Sim, a tendência seria dos planetas, do Sol, das estrelas, se tornarem cada vez menores. Temos uma força, a força gravitacional, que comprime, faz com que a tendência seja encolher. Sim, encolher. Agora, por que isso não acontece? Por que há uma estabilidade, né? O raio da Terra varia quase nada com o passar do tempo. Os planetas existem. Ora, quem dá conta da estabilidade dos planetas? De novo, das forças de repulsão entre os átomos. A Terra procura, na verdade, fazer com que esse átomo se desloque, comprimindo o próximo, que iria comprimir o seguinte. Mas este aqui reage, de forma que a matéria, o nosso mundo, é estável por conta das forças de repulsão entre os átomos. Os átomos são pequenininhos, mas eles acabam atuando como se fossem gigantes, porque eles conseguem suportar, se um átomo estiver aqui, ele consegue suportar esta força de todos os átomos que estão acima dele. De forma que esse é um fenômeno quântico, sim, por conta da natureza quântica da força de repulsão entre os átomos. De forma que o átomo, ele é estável, um fenômeno quântico, a matéria é estável e a matéria, por conta desses fenômenos quânticos, acaba se
transformando em aglomerados, e aglomerados, alguns deles imutáveis, né? Ou seja, estabelecendo uma estabilidade para o nosso planeta. Ora, e quando a gente observa objetos maiores, ou seja, com massas maiores, né? Bom, aí nós estamos falando de objetos como as estrelas, né? E as estrelas evoluem com o tempo. É claro que você tem essa tendência de reduzir o tamanho das estrelas, mas para se contrapor à força gravitacional, nós temos a ação das várias interações, e aí precisamos, de novo, de recorrer à teoria quântica, de forma que a teoria quântica é capaz de explicar muitos aspectos da evolução estelar. Só a teoria quântica pode explicar. Não no caso da Terra, dos planetas, porque não emitindo luz, não tendo luz própria, os processos acontecendo aqui no interior da Terra são, alguns deles, relativamente simples, né? Mas no interior das estrelas, para a gente explicar, né, todo o processo de evolução estelar, né, nós precisamos, sim, da teoria quântica. Ela dá conta, portanto, da estabilidade da matéria, da estabilidade de alguns aglomerados, né, e da evolução, à medida que o tempo passa, de outros aglomerados. Só a teoria quântica pode explicar isso, e até mesmo uma questão relativamente simples. A luz solar, a luz emitida pelas estrelas, né? Agora, eu só gostaria de chamar a atenção para uma coisa, né, que também é curiosa. A força gravitacional consegue o que a gente às vezes imagina não ser possível, não? Fazer com que os átomos penetrem um sobre os outros, porque se a força gravitacional for muito grande, um átomo empurrando o outro, tem um limite. Tem um limite. Ora, é curioso porque o que acontece é que o núcleo ocupa uma região muito pequena, 10 a menos 4, do átomo como um todo. Então, o átomo, a rigor, ele é como se fosse oco. Sim, oco. Muito espaço aqui, né? Os elétrons estão em movimento no entorno do núcleo e tem muito espaço aqui. Muito espaço. Ora, se por acaso nós tivermos condições de comprimir esses átomos, é claro que o volume do objeto todo, se isso acontecer, né, é algo como um colapso gravitacional, né, se isso acontecer, então qual seria a tendência? Bom, os átomos, os elétrons, acabam realmente, se a estrela tiver uma massa muito grande, 2, 3 vezes massas solares, realmente é muito esforço para os elétrons. E o átomo, portanto, colapsa. Ao colapsar, nós vamos ter a oportunidade de ter aniquilação de elétrons com prótons, né? E você sabe que essa situação realmente existe. Existem algumas estrelas, conhecidas como estrelas de nêutrons. Porque o que acaba realmente subsistindo
são os nêutrons, mas ocupando uma região pequena, 10 quilômetros, uma estrela enorme, confinada numa região pequena, estrela de nêutrons. É curioso, porque agora, numa estrela de nêutrons, quem acaba sendo responsável pela estabilidade eventual daquela estrela, porque se a massa for muito grande, também ela não sobrevive, é o spin dos nêutrons. Então, a teoria quântica explica por que você pode formar aglomerados contendo apenas, ou majoritariamente, nêutrons. Sim, essas estrelas existem, estrelas de nêutrons. O átomo já colapsou. Aquela questão da impenetrabilidade, né, ela é verdadeira, mas dentro de certos limites. Quando a atração gravitacional é muito forte, os átomos acabam penetrando um na região onde está localizado o outro. E agora o que termina ali é uma sopa de nêutrons. Né? E é possível você ter, né, uma estrela de nêutrons relativamente estável, desde que a massa não seja muito grande. O fato é que a teoria quântica, ela dá conta da estabilidade do nosso planeta, e porque ele não afunda, não vai à superfície em direção ao centro da Terra, permanece estável, e explica todo o processo de evolução estelar, formando objetos como esses, uma estrela de nêutrons, basicamente uma sopa de nêutrons, e explicando por que essa sopa pode ser, sim, estável e permanecer assim por milhões de anos. Né? O fato é que a teoria quântica ela é fundamental no entendimento dos objetos todos existentes no universo.